Livro de Atos, capítulo 9, a partir do verso 20. Mesmo assentados, mas eu convido você a acompanhar a leitura, que diz assim: E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para que aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorrido muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram de noite e o colocaram num cesto e desceram-no pela muralha. E tendo chegado a Jerusalém, procurou se juntar com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes o que ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara. E em Damasco pregava ousadamente em nome de Jesus. E estavam com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, a Ti clamamos e pedimos que o Teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes, tanto, Senhor, no passar a Tua palavra, como também no receber da ministração da Tua palavra. Tu conheces cada coração aqui, Senhor. Tu conheces, ó Deus, cada um. E por muitas vezes, ó Deus, queremos ouvir uma palavra da parte do Senhor. Nos ajuda a ouvir, a aplicar e, ó Deus, colocar em prática a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, alguns anos atrás, eu me lembro de ter ouvido uma pequena ilustração. Uma ilustração bem antiga, que conta a história de uma criança que criou um pequeno barco. E ele, com muito cuidado, ele cria aquele barco e ele tem um carinho por aquele pequeno barco de brinquedo. Mas um dia, ele brincando com aquele barco num riacho perto da sua casa, vem então uma torrente forte e leva o seu barco junto com a corrente. Ele fica muito entristecido porque aquele barquinho da qual ele gostava tanto, da qual ele tinha construído com suas próprias mãos, ele havia perdido. Daí então, passados-se alguns anos, ele passa na frente de uma loja e ele olha e percebe o barco sendo vendido. E aquele barco era exatamente aquele a quem ele tinha construído. Possivelmente alguém achou aquele barco, guardou e colocou-o para vender. Então ele vem para sua casa e começa então a juntar um recurso. E aí ele volta naquela barraca e compra aquele barco. E aí ele abraça aquele barco e diz assim: esse é meu 2 vezes. Uma porque eu construí, outra porque eu comprei.
essa ilustração tão simples e tão antiga relembra então aquilo que aconteceu com cada um de nós. Nós cantamos ainda agora aqui o plano da salvação. Nós cantamos aqui ainda agora o ato da redenção de Deus nas nossas vidas. E é interessante pensar nesse plano salvífico. É muito bom e interessante pensar nessa ação redentora que foi pintado, construído muito tempo antes. A Bíblia diz, irmãos, que isso já estava antes da fundação do mundo, pensado, orquestrado. E é interessante pensar, irmãos, que Deus, em sua soberana vocação, Ele então construiu tudo isso e colocou o homem como regente. Mas esse homem como regente decidiu então pecar. Por sua própria ação e por uma ação deliberada, ele peca diante do próprio Deus, desobedecendo os seus mandamentos. Então ele se afasta de Deus. Mas, irmãos, esse Deus soberano, gracioso, orquestra, então, um plano de salvação. E ele vai pintando isso ao longo das Escrituras, ao longo do tempo. Ele já, desde o momento da queda, já pré-anuncia esse princípio do Evangelho, quando ele diz que iria nascer que iria pisar na cabeça de Satanás. E essa semente iria ser aquele que seria o futuro Messias, o futuro Cristo, que morreu na cruz, comprando-nos com o seu sangue precioso. Mas interessante é olhar para o grande momento da história, como isso foi orquestrado. Deus mostra, por exemplo, a ação redentora, quando Ele salva o seu povo. Ele redime o povo, tirando o povo do Egito. Essa ação redentora ali é tão majestosa. Você percebe então Deus fazendo pontes e apontando para frente, quando Ele diz, olha, mata um novilho, faz um holocausto, isso vai ser então como um sacrifício, pega o sangue, coloca nos umbrais, nas portas, porque isso vai demonstrar que vocês são exatamente filhos de Deus, e isso vai salvar vocês, e aí isso promove então fazer com que o povo saia da terra. E chega então Cristo. Cristo, então, é o nosso Goel, o nosso Redentor, aquele que com seu sangue cumpre todas as exigências para pagar o nosso pecado, a nossa desobediência. E com Cristo na cruz, nós olhamos para Ele e então cremos. E ao crer naquele Cristo que morreu no nosso lugar, o amor de Deus nos inunda. O amor de Deus nos dá vida, o amor de Deus nos faz uma nova criatura. E somos então criaturas comprados com seu sangue. Ao olhar para isso, irmãos, nós percebemos o que acontece então na vida deste homem chamado Saulo. Como vocês já sabem, e foi pregado anteriormente, essa história conta a história do homem mais improvável para se converter. Isso parece muito com a história de cada um de nós. Talvez se nós olhássemos para nós mesmos um pouco atrás, nem nós mesmos teríamos a condições de dizer para nós nos salvarmos. É interessante pensar, irmãos, que nós temos pensamentos diferentes. Temos percepções diferentes de Deus. Outrora nós éramos outrora nós fazíamos coisas que a nossa vontade batia e fazíamos. Mas quando o amor de Cristo, quando o sangue de Cristo nos purifica, algo em nós muda e aquilo que estava morto vivifica. E vivificando então nos traz uma vida e uma nova jornada de vida para a glória de Deus. Este homem era improvável se converter. Ele era o mais carrasco, o mais ruim, era quem todos temiam, mas de repente ele tem um encontro único e pessoal, semelhante a cada um de nós.
Em algum momento nós tivemos um encontro único e pessoal, da qual, irmãos, nós temos a garantia de dizer: eu quero, eu sirvo, eu amo e eu obedeço, nos tornando então discípulos deste grande Deus, Cristo Jesus, o Nazareno. Este homem era improvável, a sua fé era ferrenha, mas ele tem um encontro pessoal com Cristo, e isso muda a trajetória da sua vida. E é interessante pensar, irmãos, que quando nós nos encontramos com Cristo, muita coisa na nossa vida muda. Muita coisa na nossa história muda. E nem sempre, irmãos, muda para melhor. Nós temos um evangelho falso sendo pregado muitas vezes por aí, que nos diz que venha para a igreja, receba Cristo e a sua vida vai melhorar. E a sua vida você vai ganhar isso e aquilo. Mas quando eu olho, por exemplo, para a história deste homem, ele era um homem respeitado, era um homem que tinha um patamar, era um homem que tinha autoridade nas suas mãos, para fazer o que ele queria com aqueles que se diziam cristãos. E de repente, irmãos, esse homem tem um encontro único e pessoal com Cristo. E esse encontro único e pessoal com Cristo muda a sua vida. Deixando-o então de ser um perseguidor, para ser então um perseguido. Ele perde toda a sua autoridade. Ele perde o seu glamour. Ele agora vai ser perseguido. Ele agora vai ser tentado. Ele agora vai ser alvo de morte. E aí, me surge na nossa mente exatamente essa ideia que por muitas vezes nós temos a ideia de que quando nós nos convertemos, a tendência tudo é melhorar. E eu me lembro que estava conversando uma vez com um certo jovem que se converteu em uma das nossas igrejas que pastoreamos. E ele, com essa ânsia de que a sua vida iria melhorar, de que tudo na sua vida iria agora para frente, e de que tudo poderia estar sendo melhor para a glória de Deus, nós percebemos então que ele chegou para nós e disse assim: Maurílio, eu queria lhe fazer uma pergunta. Eu digo: diga. Parece que depois que eu me converti, a minha vida só piora. Eu comecei a ser perseguido dentro de casa. Eu comecei a ser acusado dentro de casa. Os amigos que eu tinha começaram a zombar de mim. E aí eu olhei para ele e disse assim: isso pode piorar. Talvez não melhore. E se você for fiel a Deus, o que vai trazer alegria para você não são o que os seus amigos ou o que sua família disse um dia, mas a convicção que antes você não tinha, a convicção da sua salvação, a alegria que ela lhe traz e as novas perspectivas de vida que ela vai lhe dar. Mas lutas iremos passar. Isso é algo interessante para nós pensarmos. Eu e você não podemos cair nessa ideologia ou nesse mundo fantástico de Bob, que por muitas vezes nós temos a ideia de que tudo vai melhorar. Não! É possível que as coisas até piorem. E quando eu olho para esse relato, eu percebo então, aquele que tinha todo o glamour, tinha toda a autoridade, perde tudo isso e agora ele é tentado à morte. As pessoas estão querendo o matar. É necessário aquele que chega em Damasco com toda a pompa ser levado, escondido para Jerusalém, para que ele não seja morto. E ainda tem mais, ele chega agora diante das pessoas a quem ele se converteu diante do Deus Todo-Poderoso, e ele chega para falar daquilo que ele agora crê, e as pessoas olham para ele e dizem assim: eu tenho medo de tu. Você era aquele que perseguia a gente. Eles não acreditavam nele. Foi necessário um companheiro, alguém do lado dele que dissesse: não, este homem, ele era assim, mas agora é uma nova pessoa em Cristo Jesus. Eu fico observando isso, irmãos, e percebendo
o quanto isso se relaciona com a nossa história. Mas eu percebo, irmãos, é que quanto mais nós sofremos pela causa de Cristo, e é algo interessante porque a própria Bíblia diz isso, que nós iremos sofrer, mas tem de bom ânimo. Jesus diz isso, tem de bom ânimo, Ele está conosco. E isso vai nos dar um novo rumo, uma nova perspectiva. Iremos, irmãos, ser caluniados muitas vezes. Iremos nos aproximar na faculdade, no trabalho, na escola. As pessoas irão olhar para nós e ter percepções diferentes. Os amigos que anteriormente falavam de nós, podem agora dizer que não acreditam mais em nós e nem na possível conversão que nós tenhamos. Mas assim, irmãos, precisamos perseverar diante desse Deus tão grande, que projetou um amor tão poderoso, que enviou o seu próprio Filho para morrer no seu lugar. Coisa que eu e você não iremos conseguir pagar nunca. Ao compreender esta verdade que alguém me amou de tal maneira, irmãos, que o seu sangue agora compra a minha vida, lava os meus pecados e me deixa agora justificado diante do Deus Todo-Poderoso. Isso precisa gerar alegria em nosso coração. Eu tenho um Redentor. Eu tenho agora esperança, e como nós cantamos, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Essa esperança se renova, porque Ele me traz alegria, esperança em um Deus que me amou, e eu posso continuar vivendo em meio às lutas que esse mundo traz para nós. Enquanto alguns estão lá fora, sem esperança nenhuma, vivendo e se lambuzando mais ainda em suas próprias convicções, sem esperança de uma vida futura. A primeira coisa que nos chama a atenção, irmãos, é que, mesmo diante de possíveis perseguições, de possíveis dificuldades, vale a pena servir ao Senhor. Mesmo que você tenha cada vez mais sofrido, mesmo que você se encontre algo parecido com essa circunstância, vale a pena ainda acreditar, vale a pena crer no Deus Todo-Poderoso que morreu no teu lugar, vale a pena se sentir amado e se deixar ser amado e ser inserido em um ambiente que nos conduz agora a uma nova vida, a uma nova perspectiva e uma nova alegria, coisa que antes nós não tínhamos. Esse texto me chama a atenção também para as novas convicções. Eu posso ter agora novas lutas, mas agora eu tenho novas convicções. Enquanto Saulo, ele tinha uma crença e achava que essa crença era algo muito bom para ele, e é por isso que ele segue com muita braveza, vai ao encontro daqueles que ele está perseguindo como um animal selvagem, como assim diz o texto. Ele crê naquilo que ele acredita. E quando ele se encontra com Cristo, sua crença, sua teologia, ela é mudada na hora. E aquele a quem ele perseguia, agora ele vai diante da sinagoga, diante daqueles a quem ele queria matar, para dizer assim: olha, assim como vocês, eu creio em Cristo. Nossa, irmãos, que maravilha. Aquele a quem queria nos matar, porque nós acreditávamos em Cristo, ele chega agora diante daqueles homens e diz assim: ei, assim como vocês creem nesse Cristo que ressuscitou, eu também creio. Ele começa então a pregar esse Cristo ressurreto, ele começa então a pregar esse Cristo que cada vez mais é veemente, é claro na sua mente, pois ele se apresentou para ele, não é algo que é irreal, não é algo vivo, é algo real e é algo que transforma a vida. Por isso precisamos então ter uma vida, irmãos, com uma nova perspectiva, e nessa nova perspectiva, irmãos, é uma vida norteada pelas Escrituras, revelada Cristo em nós, e fazendo com que nós possamos viver Cristo. Sabe o que me entristece, irmãos? É saber que muitos que se converteram não vivem Cristo.
muitos que se converteram ao Senhor, e aí eu me lembro que semana passada nós falamos de uma diferença entre voluntário e discípulo. Há muitas pessoas que ainda não conseguem entender, e eu disse que também algumas pessoas se convenceram da verdade e talvez não se converteram de verdade. Há muitas pessoas que visitam e frequentam algumas igrejas, mas não se converteram. Porque quando nós nos convertemos de verdade, a minha vida passa agora a ser a vida que glorifica a Cristo. Cristo estará na minha mente, Cristo estará na minha boca, Cristo estará no meu coração, Cristo estará nas minhas atitudes, Cristo estará me guiando, e as Escrituras será exatamente a fonte da qual eu tenho que me dedicar para aprender cada vez mais. Aí eu percebo dentro da igreja crentes ou não crentes que estão dentro da igreja, que dizem servir a Cristo, que se converteram a Cristo, mas vivem segundo as suas próprias vontades. E aí eu me deparo com o texto que Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Esse texto dito lá em João, ele descreve exatamente que, por muitas vezes, nós temos o nosso próprio caminho, nós temos a nossa própria verdade e queremos fazer da nossa vida como queremos. Quando eu me encontro com Cristo, eu não tenho mais o meu caminho, eu tenho o caminho de Cristo. Eu não tenho mais a minha verdade, eu tenho a verdade de Cristo. Eu não tenho mais a minha vida, eu fui comprado pelo sangue de Cristo. E isso, irmãos, me conduz a entender que essa verdade norteia a minha história agora. O meu casamento, o meu trabalho, a criação dos meus filhos, os meus relacionamentos, o contato com os amigos, o contato com as pessoas de fora, vai agora ser diferente, porque agora eu reflito, eu vivo para a glória de Cristo. Mas para me fazer isso, irmãos, eu preciso conhecê-lo. Se eu não conheço as Escrituras, se eu não me debruço para conhecer, se eu não participo, irmãos, dos ambientes e das oportunidades que eu tenho para conhecer as Escrituras, eu vou continuar vivendo a minha verdade, eu vou continuar vivendo a minha vida, eu vou continuar vivendo o meu caminho. Porque se eu não conheço Ele, eu apenas identifiquei, eu apenas ouvi, e eu disse, eu creio nessa verdade, mas eu não mudei, eu não conheço, a minha vida não vai condizer com o que eu digo. Isso precisa ser vivenciado por nós. Paulo, irmãos, deixou a vida dele e vive agora a vida de Cristo. Paulo deixou as verdades que ele cria e começou agora a viver a verdade de Cristo na sua vida. Paulo deixou a sua vida para viver a vida de Deus. E é lindo que em alguns momentos, mais na frente, ele vai dizer assim, eu não tenho a minha vida como preciosa. Na verdade, ele vai dizer assim, é mais para mim eu morrer, para mim é lucro. Porque se eu morrer hoje, eu estou com Deus. Você percebe, irmãos, a convicção que ele tem. E aí nós vemos hoje, irmãos, crentes que não têm convicção da sua vida, da sua verdade com Deus. Estão caminhando, estão participando, e vivendo um mundo de ilusão, mas não conhecem de verdade Cristo. Então, algumas coisas nos chamam a atenção. Primeiro, eu posso passar por lutas, e essas lutas irão passar nas nossas vidas. Segundo, eu preciso então viver uma nova vida. Não a minha verdade, não a minha vida, mas a verdade de Cristo e a verdade que o Senhor tem para nós. E aí eu percebo esse texto dizendo algo mais. O texto vai chamar aqui a atenção
Saulo procura juntar-se com os discípulos. Preste atenção no versículo 29. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Esse texto não chama de voluntário, chama de discípulo. Ele começa a se aproximar dos discípulos de Jerusalém. Barnabé, então, que está do seu lado, o aproxima para que ele vá até os apóstolos agora. E quando ele chega aos apóstolos, ele conta o seu testemunho. E o que ele vai fazer ao longo do tempo agora é pregar sobre a verdade de Cristo, pregar sobre aquilo que ele agora acredita e viver este momento junto com os discípulos. Isso me leva, irmãos, ao que Paulo vai fazer mais na frente. Ele vai produzir novos discípulos. E isso é muito interessante, porque parece uma prática que é rotineira na vida dos discípulos. Discípulos gerando discípulos. Eu queria, nessa noite, chamar a nossa atenção mais uma vez. Precisamos gerar discípulos. Eu estava estudando e lendo algumas coisas, e uma coisa me chamou a atenção. Nós temos uma cultura que nos centraliza para dentro da igreja. Nós temos uma cultura que nos faz viver dentro da igreja. Mas quando eu vejo a Bíblia, ela diz que Cristo nos envia ao mundo. Primeiro ele nos chama, nos treina, nos capacita, juntos, nos tornando discípulos, para que ele depois faça o quê? Envia eles para fazer novos discípulos. Mas ele deixa no final da sua vida, ele diz a ordem: ide por todo o mundo, pregai o evangelho, fazei discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E aí eu percebo que algumas vezes nós temos a ideia que discipulado é uma ação programática, é algo que dura 3 meses e tem alguns determinados assuntos, quando na verdade, irmãos, alcançar pessoas com a mensagem do Evangelho, levar essas pessoas ao batismo, e depois do batismo ainda continuar ensinando-os sobre Cristo, é um processo que dura relativamente um bom tempo. Talvez anos. Ou talvez a vida toda. Por isso, eu e você precisamos cada vez mais, aqui, junto com os discípulos, trazendo outros para participar aqui, para ouvir do Evangelho e nos capacitarmos com o anúncio do Evangelho e assim fazer com que isso aqui seja anunciado, pregado, com o objetivo de nós fazermos novos discípulos. Foi isso que o apóstolo Paulo, agora Saulo, ele começou a fazer, de maneira natural. Algo natural. Paulo se converte, entende, assimila as verdades e vai agora anunciar Cristo. E ao anunciar Cristo, ele começa então ao processo que Deus o guia, e ele tinha um propósito especial. Deus tinha um propósito especial para a vida de Saulo, assim como Deus também tem um propósito especial para a sua vida. Deus tem um propósito especial para cada um de nós. Deus quer contar com você para alcançar pessoas, para fazer discípulos. Nós não podemos então cair no ciclo vicioso da cultura popular que nós temos evangélica, de nos convertermos
e vivermos um ciclo vicioso dentro da igreja e nunca se aprofundar nas Escrituras com o objetivo de compartilhar as Escrituras e fazer novos discípulos. Não podemos cair no mundo fantástico de Bob e pensar que a nossa vida agora nunca vai ser ruim. Não, você vai adoecer. Você vai passar por crises. Você vai ter perdas. Mas diante destas coisas, nós temos um advogado a nós temos alguém que vai estar do nosso lado, nós temos a esperança que o mundo não tem, nós temos o nosso Deus nos guiando, nos cuidando, estando ao nosso lado, e isso nos traz alegria, conforto, para continuarmos crendo que Ele irá suprir as nossas necessidades. Mas iremos, e agora, irmãos, enfrentar isso vai ser o diferencial, porque agora eu posso enfrentar as lutas cabisbaixo, derrotado, mas quando as lutas se levantam, eu posso então dizer assim, eu tenho um Deus muito maior, e irá me ajudar a sair dessas lutas. Eu preciso então entender que cada vez mais eu preciso me aprofundar no conhecimento de Deus, independente da minha idade, independente da minha capacidade, eu preciso então entender quem eu sou, onde eu estou, quem Deus é na minha vida, quais são os meus talentos, os meus dons que Deus me deu, e o que é que eu posso fazer neste local, lá fora, para a glória de Deus. Eu tenho certeza de uma coisa, Deus conta com você. Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus te elegeu, antes da fundação do mundo. Só quem convence você do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E você está aqui nessa noite porque Deus tem atuado na tua vida, atuado na tua história, para que você, como um convertido, possa trabalhar para a glória de Deus. Mas se você está aqui e não compreendeu ainda a necessidade de uma conversão, talvez seja hoje o dia de você compreender essa verdade e dizer, eu quero esta verdade. Eu quero assumir esta verdade, eu quero viver este caminho, e eu quero Cristo na minha vida. E eu gostaria que você pudesse identificar isso na sua vida, como crente, servindo ao Senhor, sendo amado do Pai, recebendo este amor, como não crente ainda, ou como um crente sem convicção, dizendo, Senhor, eu quero te servir. E eu quero dizer uma coisa para você. Saulo, ele não achava que precisava de Cristo. Alguns outros vão entender que precisam melhorar. Eu quero dizer para você que quem nos conduz, quem nos convence, quem nos muda, quem nos molda, é o próprio Deus. Até, irmãos, perseverar até o fim, quem faz isso é o Espírito nas nossas vidas. Porque se fosse apenas a convicção da crença, e eu não tivesse essa perseverança da atuação do Espírito Santo na minha vida, talvez no meio do caminho eu desistisse. E essa fosse talvez a minha maior decisão, não quero mais. Mas aí o Espírito Santo fala ao coração do crente, dizendo assim, ei, não, volta. E ele age no coração do convertido, ao arrependimento e a voltar ao caminho. E aí ele então começa novamente a trajetória, dizendo, eu te sirvo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Preciso de ti, Senhor. Me ajuda. Mas é o Espírito Santo quem nos conduz. Eu volto à historinha que eu contei no começo. Eu sou muito feliz
Porque assim como aquele barco, e assim como aquela criança que abraçou aquele barquinho e disse: você é meu 2 vezes. Uma porque eu te fiz, a outra porque eu te comprei. Assim eu me sinto nos braços do Pai. Porque Ele me criou. E porque Ele me comprou. Eu queria hoje voltar essa pergunta para você. Você se sente amado do Pai? Você se sente assim nos braços de Deus? Sendo amado por Ele porque você é criatura dEle, mas também sendo amado por Ele porque Ele te comprou. Te comprou com aquele amor e com um preço que ninguém poderia pagar. Ele te comprou com o sangue de Cristo. O sangue do Cordeiro Pascual, que faz você ser purificado, perdoado, mesmo se as suas vestes estiverem pretas, mesmo se os seus pecados forem os maiores, o Senhor te perdoa, o Senhor te lava, o Senhor te purifica. É este sangue que te dá convicção do amor de Deus e da salvação em Cristo Jesus.